Por que a gente resolveu trazer esse tema aqui? Por vários motivos. Primeiro, porque é importante vocês saberem da importância de tocar na igreja. E esses tempos a gente recebeu um comentário que eu achei muito interessante. Que foi um dos nossos seguidores que falou que a gente... Como que é a palavra que ele usou? Que a gente somos... Eu não lembro. Mas é mais ou menos, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, tipo assim, eu não sei por que as pessoas têm tanta essa vontade... Ficcionado, isso, assim, por que as pessoas têm essa fixação por tocar na igreja. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Na verdade, a pergunta dele não tinha nem que ser essa. A minha pergunta que eu faço para vocês, por que não querer tocar na igreja? Eu acredito que não existam motivos da gente não querer adorar a Deus, ou se você é evangélico, católico, cristão no geral, independente da sua religião. Mas se você vai lá, por que não tocar na sua congregação? Por que não ajudar? Na verdade, a pergunta tinha que ser o oposto. E ele falou dessa forma que eu fiquei meio intrigado. Eu falei, meu Deus, como que tem pessoas que ainda pensam, e não só ele, mas às vezes é por ignorância ou por ter alguma outra mentalidade, e cada pessoa tem exatamente uma forma de pensar. Mas eu quero trazer o nosso ponto de vista aqui, eu quero a opinião de vocês também. Mas por que não tocar na igreja? Então, antes de tudo isso, por que existe o nosso canal aqui do Melodias e Riffs? Você quer responder essa, Jace? Sim, para quem é novo, quem não conhece a gente, nós já temos esse canal, acho que a gente sempre fala, tem uns 5 anos, na verdade acho que já tem 6, já tem 6, quase 7. Exatamente, quase 7 anos que a gente faz esse trabalho. Tudo começou porque quando o Kia começou a postar vídeos no YouTube, a gente percebeu que não tinha conteúdo simplificado para pessoas que desejam aprender para tocar na igreja. E é um público que realmente necessita muito de conteúdo e não tinha esse conteúdo de qualidade. E aí a gente começou a postar esses vídeos simplificados e a gente começou a perceber que as pessoas começaram a tocar esses hinos nas suas igrejas. Então elas, sem ser músicos avançados, elas já conseguiam ajudar as suas congregações. Exatamente. E aí a gente começou a perceber isso, que realmente era o nosso caminho, esse era o propósito. A gente postava os vídeos, mas a gente não tinha expectativa de que o canal ia crescer tanto assim. A gente começou a postar e as pessoas começaram a gostar e mandar testemunhos pra gente. A gente falou, nossa, realmente é esse o caminho que a gente tem que seguir, através de algo que parece ser simples. A gente conseguiu alcançar tantas pessoas, tantas igrejas que já tem músico por causa do canal, e a gente falou, não, é isso mesmo que a gente vai fazer, até por isso que eu larguei o meu serviço, que ia estar praticamente uns 80% só aqui no canal. Acho que até mais, né? Acho que 90% de tudo que eu faço é focado aqui no canal. Exatamente. Então, tudo vem caminhando e mostrando pra gente que esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão aqui com vocês, que é preparar vocês para tocar no reino de Deus. Por que a gente acredita tanto nessa questão de que é necessário ter músicos para tocar na igreja? Parece uma coisa assim meio óbvia, né? Sim. Só que aí a gente recebe comentários como o desse colega, né, perguntando sobre isso, e a gente falou, não, então a gente precisa falar um pouco mais sobre a importância para essas pessoas também entender que realmente existe uma necessidade muito grande nas igrejas com essa falta de música. Às vezes você fica na sua bolha ali, na sua igreja grande, que tem muitos músicos, tem muito equipamento, mas existem muitas igrejas que não tem nada disso, que não tem, às vezes tem só ali um microfone pro pastor. Ou nem microfone, né? Tem várias igrejas que nem isso tem. Exatamente. E aí, às vezes, você com seu violão já vai fazer uma grande diferença. Então, a gente está aqui para bater um papo mais sobre essa importância. E já começando a falar sobre isso, às vezes não precisa nem chegar a tocar na igreja, né? Por exemplo, a pessoa que, eu sou tímida. Você pode ajudar num grupo de célula. Como que chama quando tinha culto ao ar livre? Culto de ar livre. Mas não tinha cruzada? Isso, cruzada, evangelização. Isso, pode ser no culto de oração também. Hoje em dia eu não sei como que tá, mas antigamente, pelo menos quando eu era mais novo, nossa família sempre reunia para cultos de orações e sempre tinha alguém da minha família, meu tio levava um acordeon, às vezes minha mãe levava um teclado ou alguma pessoa levava um violão, mas sempre tinha algum instrumento para poder acompanhar. Eu até gosto de usar
analogia que o nosso pastor, nosso antigo pastor, sempre falava. Tocar sem músico, cantar sem música é a mesma coisa de comer sem mistura. E isso faz a maior diferença. Hoje em dia, na época que a gente vive, todo mundo está acostumado com um nível musical muito alto. Como assim muito alto? Claro que tem muita coisa ruim tocando na rádio, mas a questão de ter acesso à música, a boa qualidade, pelo menos montada musical, não só musicalmente, mas eu acho que, qual que seria a palavra? Artisticamente. O pessoal está muito acostumado com coisas boas. Vou dar um exemplo. Se você liga a televisão, na televisão vai estar passando grandes shows de grandes músicos com a qualidade de primeira. Hoje em dia tem show, por menor que seja a sua cidade, vai ter show de um cantor sertanejo, de um grupo de samba, de qualquer estilo musical, vai ter um super mega evento, mesmo se a sua cidade for muito pequena, com uma estrutura muito profissional. Se você, por exemplo, mora na praia, às vezes você fala, mas aqui não tem nada na minha cidade, vai ter pelo menos algum incentivo do governo, vai ter algum evento na sua cidade, como Feira do Livro, que vai ter grandes shows, mesmo a cidade sendo pequena. Pessoal está acostumado a ter acesso, por exemplo, a shows gratuitos pelo SESI, SESC, ou às vezes alguns eventos na praia, tudo de graça. E a gente que somos músicos cristãos, a gente deveria ser o quê? O exemplo. Só que o pessoal do meio secular, que não são cristãos, eles são acostumados a sempre ter esses eventos com grande qualidade, com músicos muito bons, com qualidade muito boa de equipamento. E eu vejo que nas igrejas está cada vez menor isso. Eu vejo que quase não tem músico nas igrejas, já começa por aí. A gente vê aqui pela nossa cidade, Ribeirão Preto, e olha que é uma cidade muito grande, aqui do interior é uma das maiores cidades que a gente tem, e aqui só na avenida onde a gente mora tem, eu acho que mais de 10 igrejas. E se você for contar dessas 10 igrejas, eu creio que só 2 tem músico. Todo o resto, nenhuma tem músico. E isso é só nessa avenida onde eu moro. Se andar aqui pela minha cidade, que a gente sempre está olhando, nunca vai ter nada, galera, de músicos tocando nas igrejas, sempre vai estar precisando. Eu trabalhei por muito tempo em 2 cidades aqui da região, que uma era a cidade de Orlândia, que dá 1 hora da minha cidade aqui de Ribeirão Preto, e numa outra cidade que dá uns 40 minutos, que é chamada de Cajuru. Eu dei aula nessas 2 cidades, e todos os alunos que eu tinha nessas 2 cidades falavam a mesma coisa. Professor, na minha igreja não tem músico. Ou todos os alunos que faziam aula lá, que eram cristãos, a maior parte deles falava, só tem eu como músico na minha igreja, ou a maior parte falava que não tinha músicos tocando. E depois a gente também, dando as nossas aulas online, eu comecei a conhecer e entender que nas igrejas de todos os nossos alunos, pelo menos a grande maioria, também não tinha música, e não só isso, mas até nossos alunos de outros países, do Japão, da Europa, a maior parte deles falaram, a minha igreja está carente de música, eu quero aprender para mim adorar a Deus, para me ajudar, para mim começar esse trabalho. Então, se a gente for parar para pensar, não é só no meu bairro, não é só na minha cidade, ou no meu estado, ou no meu país, mas isso é meio que unânime, é meio que geral. Eu não sei o que acontece, mas tem muito poucos músicos tocando. E se a gente tem que ser referência até fora da igreja, a gente deveria ter muitos músicos bons, preparados para tocar no reino de Deus, adorando a Deus, para que mais pessoas quisessem também vir para a igreja, nem se for através do louvor, porque através do louvor você consegue ganhar a alma da pessoa. Ela vai para ouvir, por exemplo, o louvor, mas através do louvor vai ter a palavra depois e Deus vai trabalhar na vida dela. Então aqui já está o primeiro porquê você deveria tocar na igreja, para ganhar muitas almas para o reino de Deus e conseguir aproximar as pessoas para a igreja. Nem se for através do louvor, e através do louvor Deus faz a obra a partir da palavra.